Olá, hoje temos o prazer de conversar com o engenheiro de segurança do trabalho, André Mestriner, que abordará o tema uso de EPIs e normas de biossegurança nas escolas na pandemia da Covid-19. É importante destacar que estamos gravando esse vídeo no dia 27 de março de 2021, que será disponibilizado às escolas no dia 5 de abril, no retorno das férias. Então, algumas informações podem sofrer alterações devido aos informes que recebemos do governo estadual e municipal. Bom dia, André, muito obrigada por estar conosco para esta conversa. Bom dia, Mariane, tudo bem? Bom dia para todo mundo que estiver assistindo. Então, meu nome é André, sou engenheiro de segurança do trabalho na prefeitura há 1 ano e meio, né? Desse 1 ano e meio, 1 ano de pandemia, e já sou engenheiro de segurança do trabalho há 8 anos. Antes disso, trabalhava como técnico de segurança do trabalho. Então, há 20 anos eu estou na área, né, de segurança do trabalho, e a ideia é justamente essa, bater um pouco de um papo aí sobre as melhores práticas aí de segurança para os trabalhadores, né, para os servidores da educação, nessa volta aí, né, quando realmente ocorrer o retorno novamente às aulas presenciais, né, para que todo mundo esteja mais ainda preparado. Este bate-papo que a gente vai fazer está baseado nesse material que você está apresentando aí para a gente. Já foi feito com os diretores, né, no mês de dezembro de 2020. A gente fez um treinamento presencial lá no auditório da Argos, e já serve também para uma reciclagem para eles, né, para os que estiveram lá presentes, e também para professores, ADIs, outros servidores todos da educação. A gente fez também uma turma presencial com os agentes operacionais, né? Então, basicamente, são as mesmas informações, e a ideia dessa gravação é que se tenha esse alcance aí para toda a rede, né? Então, o objetivo aí do nosso bate-papo, né, tirar algumas dúvidas, falar sobre os principais equipamentos de proteção a ser usado nesse retorno às aulas, e é importante esclarecer que é o foco na prevenção da saúde dos trabalhadores, né? Tem muitas coisas aí, principalmente nos treinamentos presenciais, que o pessoal acaba perguntando sobre a segurança, a saúde, a manutenção da saúde e segurança das crianças. Isso é extremamente importante, mas eu vou acabar não abordando aqui hoje esses itens, porque já tem outros profissionais que talvez já fizeram lives ou já fizeram esse tipo de treinamento com vocês, pessoal da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, e a minha fala como engenheiro de segurança é para a saúde dos trabalhadores, ok? A gente vai falar especificamente sobre a segurança dos servidores. Desde o ano passado, a gente tem feito reuniões, treinamentos, né? Tem uma equipe que cuida de EPIs da pandemia, bem ajustado, né, bem direcionado para o pessoal da saúde, para o GPS, né? Então, essa equipe fez todos os treinamentos em todas as UBSs no começo da pandemia, em todos os serviços primários e secundários de saúde, e esse material, essa tela que está sendo apresentada agora, orientações gerais de biossegurança, foi dado para o pessoal da saúde como uma exigência. Então, lá para o pessoal da saúde, a gente exigiu todos esses itens, e quando eu estava montando aí os treinamentos para a educação, fiquei pensando, o que eu vou tirar, o que eu vou colocar desses itens, né? O que eu vou acrescentar ou retirar desses itens. Então, ao invés de retirar e colocar alguns itens, a minha decisão foi, vou manter todos os itens com a orientação de que, para a saúde, esses itens foram exigências, né? Foram obrigatórios esses itens. E para o pessoal da educação, então, ele é uma recomendação. Entenda que se todos esses itens, essas orientações gerais de biossegurança forem cumpridos, se todos esses itens forem seguidos, a segurança do pessoal da educação recebe um plus, né? Fica maior. Tá? Então, eu não consigo seguir um item específico desses itens aqui. Ok, André, como não é obrigatório, como não é exigência, ok, mas entenda que se você conseguir cumprir esse item, você recebeu um plus na proteção, né? Então temos aí, né, uso de qualquer tipo de adorno, uso de brinco, piercing, presilha, colar, cordão do óculos, tudo. Todo tipo de penduricário, todo tipo de adorno, então, de qualquer natureza, não é recomendado. São mais áreas, mais superfícies que estariam expostas aí a uma contaminação na rua. Então, você está na sua casa, você está protegido, aqueles itens estão lá guardadinhos, e quando você sai na rua portando algum desses itens,
é mais algum item para ser possivelmente contaminado e depois levar essa contaminação para sua casa. Mais um item que você vai ter que higienizar quando chegar na sua casa. Então, por isso que todos esses itens aí não são recomendados, né? Os cabelos deverão estar presos, uso de cílios postiços, lente de contato não são recomendados, né? A lente de contato, cílio, tudo que você faz você tocar, então uma porta de entrada, né? A gente já sabe muitas coisas sobre o vírus agora, né? Coisas que talvez eram mais desconhecidas aí no começo do ano passado. Tudo que faz você, então a porta de entrada, olho, boca e nariz são portas de entrada importantes. Então tudo que faz você tocar muito nos olhos é mais uma vez que você vai ter que higienizar muito bem a sua mão para fazer aquele toque. Então, tudo que faz você entrar em contato com o olho aí, ele não é recomendado, tá? Ele não é uma boa prática. Então, se tiver óculos e lente, então opte por, nesse momento, usar o seu óculos, né? Para os meninos aí, né, barba, bigode, cavanhaque devem ser aparados diariamente ou conforme seu crescimento, né? Tem uma galera que gosta de usar barba, eu também gosto um pouquinho, né, de usar pelo menos uma barba menorzinha aí, mas quando você usa uma máscara com aquela barba ou com um cavanhaque, dependendo do tamanho, ele dificulta a vedação da máscara, né? Então, se tiver uma barba bem robusta, aí, mesmo que você coloque uma máscara bem apertada, nos cantos aí, na extremidade da máscara, aí, né, os seus pelos do rosto, eles vão criar buraquinhos ali que vão impedir que a máscara vede corretamente. Não vedando corretamente, você não está usando aquela proteção 100%. Então a ideia é retirar, né, aparar, ou, no mínimo, né, deixar ele baixinho, deixar ele bem aparado, bem feita a barba, bigode e cavanhaque, tá ok? Unhas. As unhas devem estar limpas, óbvio, né? Curtas e sem esmaltação. Curtas porque quanto mais longa é a unha, mais dificuldade existe da higienização. Sem esmaltação, pessoal, nossa, mas é um exagero, né, André? Não pode nem passar um esmaltezinho, tá? O problema não é o dia que você passa o esmalte, o problema é um dia antes de você retocar ele, um dia antes de você fazer a unha novamente, que pode ter aquelas rachadinhas, trinquinhas, já pode estar saindo esmalte, então é mais uma reentrância, mais um lugar que se torna difícil a higienização. Mesmo motivo das unhas postiças ou alongamentos também serem contraindicados. Você sempre vai ter um canto, uma fresta, um cantinho ali que vai ser mais difícil higienizar. Então, sempre que possível, facilitar a higienização das mãos, né? Facilitar. Uso de calças compridas para evitar a exposição corporal, né? Calçado deve ser fechado e preferencialmente impermeável. Então, lógico, recomendação de novo. Ah, mas está calor, agora a gente está entrando, já entramos, né, no outono, então a tendência, apesar de estar uns dias bem quentes, começo de outono, é que sejam uns dias mais frescos, então a possibilidade de usar uma calça e um sapato fechado fique mais fácil, né? Mas essa recomendação não importa se é verão, se é inverno, de usar calça comprida para você, que a sua superfície da pele fique protegida, e aí sim essa calça, você chegue na sua casa e já faça a higienização o mais rápido possível, já coloque a roupa para lavar ali todos os dias, não reuse aquele item por mais de um dia para possível contaminação não entrar para dentro da sua casa. Então, calça comprida para evitar a exposição corporal e o sapato fechado também pelo mesmo motivo, né? De preferência impermeável, porque ele vai ser mais fácil de limpar, principalmente se tiver alguma intercorrência com as crianças aí ao longo do dia. De novo, não é exigência, mas é uma boa recomendação. A de baixo, pessoal, acho que é uma excelente recomendação. Redobrar a atenção nos momentos onde a gente costuma abaixar a guarda. Então eu coloquei como exemplo uma hora do cafezinho. Isso a gente sentiu muito em outras unidades de gestão, né, que não estavam em teletrabalho, ou mesmo na saúde, né, que estava ali a pleno vapor atendendo a população, que o pessoal se paramentava muito bem, colocava seus equipamentos muito bem, fazia o seu trabalho muito bem feito, só que chegava aquela hora, vou tomar um cafezinho, vou almoçar, vou fumar um cigarro, né? Aí juntava 2, 3 pessoas que tinham a mesma prática de tomar um cafezinho, fumar um cigarro ou almoçar, sem cumprir o distanciamento e sem tomar os devidos cuidados. Pô, vou fazer 3 minutos de café ali, o café demora 1 minuto para tomar. Tira sua máscara, vamos conversar ali na hora do café, mas você tira sua máscara, você toma o seu café, eu espero, eu vou conversando com você aqui de máscara, depois você põe a sua máscara, eu tiro a minha, tomo o meu café. Então, algumas adaptações que devem ser feitas, e essa ideia de manter a guarda erguida mesmo, nesses momentos de rara descontração que a gente tem, né? Porque a pandemia
acabou com esses nossos momentos sociais aí, mas existem pequenas conversas, pequenos momentos que ainda existem, mas fazer essas adaptações realmente para evitar essa contaminação, evitar essa possibilidade de contaminação. A gente tem visto muitas contaminações ocorrerem nesse momento, hora de almoço, hora de café, hora de algum compartilhamento da parte social ali dos trabalhadores quando eles estão sem máscara. Tá? Máscaras de tecido, pessoal, são muito importantes. A educação recebeu máscara de tecidos também compradas pela prefeitura, né? Mas mesmo se a pessoa tiver uma própria máscara de tecido, ou para usar no dia a dia, né? Essa dica serve para toda a sociedade, tem que ser confeccionada, tem que ser oferecida de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde. Eu coloquei alguns tipos de máscaras que a gente tem visto, aí, principalmente eu vi no inverno, no ano passado, máscara de crochê, uma máscara muito decorada, com muitas lantejoulas e tal. Será que ela está oferecendo a mesma proteção, né, de uma máscara de tecido, com as camadas corretas? Então a gente sabe que não, né? Tem até alguns tipos de tecido que eles são muito bonitos, tal, mas quando você verifica a vedação, ele não é uma boa vedação. Então, você não expõe, talvez, as outras pessoas. Você não expõe, talvez, você, né? Porque você está com uma máscarazinha ali e as outras pessoas estão com a máscara correta. Mas você expõe as outras pessoas. A gente sabe que as máscaras de tecido, elas só são eficientes se todo mundo estiver usando. Se todo mundo estiver com aquela máscara. Então, no momento ali de retorno presencial, aqueles momentos onde não tem as crianças, não tem os alunos, né? Então só os servidores ali, professores e tal, vou usar uma máscara de tecido, mas tem que todo mundo usar e tem que ser todo mundo usando uma boa máscara de tecido. Senão, essa proteção é a proteção coletiva, não é a proteção individual, a máscara de tecido, né? Então, ela precisa ser usada de forma coletiva e boas máscaras, né? A última recomendação aí, pessoal, já foi falado, né, no passado, nos outros treinamentos aí para os diretores e os operacionais, mas deve ser reforçado. São muitos itens a mais do que os itens que tem, os itens que vocês estavam acostumados a trabalhar antes da educação, que tinha, sei lá, a luva descartável, os momentos de higienização ali troca de fraldas e tudo mais, mas eram pouquíssimos itens. Agora são muitos itens, e itens muito volumosos, EPIs muito volumosos. Então, o descarte desses EPIs, que potencialmente podem estar contaminados, né? Você usou um EPI para se proteger da contaminação, então a contaminação acabou ficando no EPI, né? E esse EPI potencialmente contaminado vai ter que ser descartado de uma forma que não prejudique o coletor de lixo também. Então a prefeitura tem uma lei municipal, né, lá de julho de 2020, que ela fala justamente isso. Esse EPI, ele não tem que ter uma tratativa especial de descarte, né, não precisa ser coletado como lixo hospitalar, nada, mas ele precisa ser colocado em sacos duplos, né, 2 sacos, e na parte externa do saco está identificado ali uma etiqueta ou uma folha de sulfite escrita aí, colada com fita, né, perigo de contaminação. Isso é para que o coletor de lixo não vai ser um saco pesado, né, ele vai ser volumoso, mas são itens leves, mas que o coletor aí do resíduo ele consiga identificar que aquilo ali tem algum item diferente e se proteger. Então, para proteger também as equipes de coleta aí do município. Tá ok, pessoal? Então, agora, a partir de agora, a gente vai colocar algumas tabelas para vocês com as recomendações de quais são os equipamentos para cada tipo de atividade. Importante, antes de eu falar de cada item da tabela que já está aparecendo, é o seguinte: no que a gente se baseou para colocar todos esses itens? Então, são em dois fatos, né, 2 possibilidades. Que a primeira possibilidade é: você consegue manter distanciamento social aí de 1 metro, 1,5 metro, né? A gente colocou 1,5 metro. Consegue manter o distanciamento social de 1,5 metro das outras pessoas, né? Então, mesmo que forem alunos, as crianças, os bebês, no caso da creche, não importa. Você consegue manter 1,5 metro daquela outra pessoa que está compartilhando o ambiente com você? Se você consegue, é um tipo de EPI. Se você não consegue, é outro tipo de EPI. E, segundo item, essa pessoa que está compartilhando o ambiente com você está usando máscara? Tem a possibilidade de usar máscara? Então, se é um adulto, né? Se é uma criança maior, se é um aluno, né, do infantil 1 ali para cima, né, do fundamental 1 para cima, ok, né? Agora,
É uma criança de creche, é um menor de 3 anos de idade, então já não tem nem a recomendação de se usar máscara, esses pequenininhos, né? Então, aí não estão usando máscara, é um outro tipo de EPI. Então, essas duas opções, né, essas duas possibilidades, deram um norte para a gente criar toda essa lista de equipamentos. Então, distanciamento social, possibilidade de ter ou não esse distanciamento, e uso de máscara. Se a criança aí, se o aluno, né, principalmente, está usando máscara ou não, tem possibilidade de usar máscara ou não. Ou, até mesmo, ele tem a possibilidade de usar máscara, aí uma criança maior, mas está no momento de refeição, está lá no refeitório, está se alimentando, então naquele momento está sem máscara. Então, esses dois itens orientaram a gente a todas as recomendações, beleza? Então agora a gente vai passar uma a uma, né? Lógico que são recomendações, não está falando, o professor da sala do G4, então está tendo uma recomendação genérica, e aí a gente, no dia a dia, que cada um vai ter que se ajustar pensando nessas duas possibilidades, distanciamento e uso de máscaras, beleza? Então vamos lá. Primeiro item, trabalhos sem contato direto com as crianças. Por exemplo, o pessoal do administrativo. Então, tem um administrativo que não tem contato com crianças, secretaria ou um assistente administrativo. 90% do tempo, né, ou mais, que isso, ele não tem nenhuma criança por perto dele. Então, só adultos conseguindo cumprir o distanciamento social, conseguindo todo mundo usar máscara, certo? Aqui eu coloquei cozinha também, e cozinha, que fique bem claro, né, para os amigos que estão assistindo aí, os que sejam trabalhadores da cozinha, cozinheiros, cozinheiras, que nesse momento que a gente, que foi vislumbrado essa tabela, a cozinha estava sem contato direto com as crianças. Então fazia-se a refeição, né, produz a refeição, né, faz a cocção, né, o cozimento dos alimentos e tal, e outros profissionais que vão servir as crianças, tá? A partir do momento que a própria OGE recomende que a cozinha que vai servir, a cozinha vai ajudar a servir, e essa aproximação com as crianças vai acontecer, né? Aí a cozinha já não está mais nesse capítulo, a cozinha já desce os capítulos, beleza? Então, que a gente sabe que nesse primeiro momento, a recomendação é que a cozinha vai cozinhar e outros profissionais que vão servir. Então, nessa realidade, a cozinha entra como sem equipamento de proteção requerido, a não ser os que já usam, né? O sapato, a luva para tirar coisas quentes do forno. Então, esses equipamentos que já usam. Não usa nada diferente para a pandemia. Beleza? Então, vamos lá. Administrativo, cozinha, algum servidor qualquer que tenha alguma restrição, que ele não vai ter aproximação nenhuma com crianças. Olha lá, não há contato com pessoas. Observação, né? Atentar de etiqueta respiratória, e quando eu falo etiqueta respiratória, é o quê, pessoal? Quando for espirrar, quando for tossir, sempre, né, na parte anterior do cotovelo aqui, né, fazer a proteção. Mesmo de máscara? Mesmo de máscara. Importante também, já vi gente que abaixa a máscara, né? Abaixa a máscara para espirrar. Não, você vai espirrar dentro da sua máscara, né, tossir dentro da sua máscara e protegendo aqui com a parte do braço. Mesmo de máscara, tá? Então, isso daí é etiqueta respiratória. Higienização das mãos, frequente, né? Eu acho que da cozinha é bem tranquilo, porque trabalha com alimento, manipula alimento o dia inteiro tá mexendo com água e tá higienizando a mão, já tinha isso como uma prática constante. Essa higienização de mãos pode ser tanto com água e sabão quanto com álcool gel. Preferencialmente, quando possível, né? Quando tiver essa possibilidade, opte por água e sabão, né? E a utilização de máscara de tecido. Vocês viram que a máscara de tecido está entrando no observação, não está entrando no EPI. Né? O EPI está escrito sem EPI requerido. Por quê? Máscara de tecido não é um EPI. Tá, pessoal? Então, ela entra aí como uma proteção ao ambiente, a proteção de todo mundo usando. Tá ok? Depois, trabalhos administrativos com atendimento ao público. Então, aí já eu falei da secretaria lá no administrativo primeiro, mas a secretaria quando ela está fazendo trabalho ali simplesmente interno, ou um dia que não tem atendimento ao público, tá? Agora, uma secretaria que está fazendo matrícula, está fazendo algum atendimento constante ao público, ou mesmo aquele administrativo que vai ajudar a organizar filas, né, na entrada ou na saída, então aí já existe um EPI requerido, que é a máscara cirúrgica. Eu peguei aqui do modelo, o modelo de vocês acho que é um pouquinho diferente. O meu modelo aqui tem tiras, né? O de vocês não tem, mas é o mesmo modelo, né? Aquela máscara cirúrgica. Quando eu falo... Desculpa, pessoal, peraí.
Tô aqui na minha casa. tá todo mundo nos quartos ainda aqui. Máscara cirúrgica de tripla camada, tá, pessoal? Quando está escrito máscara cirúrgica, entenda que é de tripla camada. Eu até trouxe aqui, não sei se a gente vai conseguir mostrar legal para vocês aqui, ó. Mas eu vou tentar. Deixa eu ver aqui. Então, quando você olha para a máscara, né, elas são duas camadinhas mais finas aqui, de TNT, né? Então, as externas, ok? E uma camadinha do meio, que é um elemento filtrante, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de um dia sentir isso, né? Eu sei que no visual aqui parece ser bem parecido, né? Mas essa camada aqui, ó, do elemento filtrante, ela é bem diferente dessas outras camadas aqui. Essa é uma camada só de TNT. Então, essa aqui que dá a proteção. Então, por isso que as máscaras triplas cirúrgicas, elas são indicadas para esse tipo de atividade. E para as outras aí que a gente vai ver dali para baixo. Tá? Então, o tempo de uso dela é 5 horas, né? A gente entende que é um dia de trabalho, uma manhã de trabalho, uma tarde de trabalho, né? Para quem trabalha o dia inteiro. Tá? Observação, higienização das mãos, etiqueta respiratória, manter a distância espacial de 1,5 m, né? Sempre que possível. Mesmo quando for atender ao público, né? Eu vi que tem muitas escolas que eu tenho visitado que ele já tem até aquela barreira acrílica, né, nas secretarias. Então, ok, é uma medida muito importante. Então, sempre que possível ali, essa distância entre o munícipe aí, né, o pai de aluno e tal, e o servidor vai ser respeitado de 1,5 m, ainda com uma barreira de acrílico no meio, que é bem interessante, tá? Mas manter todas as outras boas práticas aí. Vamos lá para os professores agora. Professores em sala de aula ou outros espaços com alunos do infantil 2, né, o infantil 2, né, os maiorzinhos, G4 e G5, ou fundamental 1. Quando for possível manter o distanciamento maior que 1,5 m. Não tem EPI requerido também. Então, para os alunos do infantil 2 ou fundamental 1, né, os maiorzinhos, vamos falar lá do pessoalzinho que já está saindo da ML, do pessoal da 5ª série. Então, para esse pessoalzinho, está bem fácil, né? O pessoal tem 9, 10 anos, não é isso? E aí já consegue usar máscara, já consegue manter um certo distanciamento, já está, teoricamente, né, já está alfabetizado, então já tem menos dificuldades ali com as grafias das palavras, com escrever, já sabe escrever. Então, esse pessoalzinho mais velhinho tá bem fácil de explicar, né? O professor não tem EPI requerido, tá? Ele só vai usar máscara de tecido como todo mundo, toda a população do Brasil, né? Então, atentar a etiqueta respiratória, né? Higienização das mãos e utilização da máscara de tecido. Importante, alunos de máscara. Aí eu coloquei um detalhe, né? Um asterisco aí, ó. Interações pontuais acresceram face shield. Qual que é essa interação pontual? Então, o professor está lhe dando a explicação, um dos alunos está com dúvida. Tenta tirar a dúvida ali à distância, fazer, eu não consigo fazer esse exercício. É assim, mostra no quadro, né? Ainda não estou conseguindo. Vai deixar o aluno com dúvida? Não, tem que tirar essa dúvida. Então, a ideia é que se tenha ou um óculos, pode ser um óculos, né? Ou um face shield, aquele protetor facial de acrílico, né? E faça, então venha, aluno, aqui até a mesa do professor e tal, e na aproximação pontual do aluno, então a professora acresce ali um face shield ou um óculos, tá? Só para o caso do aluno mesmo de máscara, né, de tecido, a gente não sabe a qualidade da máscara de tecido do aluno, que ele nesse momento não espirra, não tussa, e aí possa ir gotículas ali no rosto e entrar pelos olhos aí do professor. Então, a ideia é ter uma proteção ocular nesse momento também, e aí quando termina a interação, tira e continua, tá? Então, essa é a recomendação. Interações pontuais, acrescer um face shield, tá bom? Esse é o detalhe. Depois, professores em sala de aula ou outros espaços com alunos do infantil 2 ou do fundamental 1, quando não for possível manter o distanciamento maior que 1,5 m, por algum motivo, né? Ou porque eu falei do extremo lá do 5º ano, né, dos maiores, agora vamos falar do G4, os pequenininhos que estão entrando, né, e muitos deles entram até sem ter frequentado a creche, então o primeiro contato com o ambiente escolar já é esse,
né? Então, por N motivos ali, mesmo já sendo o infantil 2, né, ou até o fundamental 1, a criança ali, o aluno não consegue manter o distanciamento, não consegue, né, ou por algum motivo até não consegue nem usar máscara, né, nos primeiros meses ali. Então, sempre que não for possível manter esse distanciamento, né, o diretor, junto com o professor, deve avaliar se não conseguir atender esse item, né, que já deveria estar ok a partir do fundo do infantil 2, e deve ser oferecido um plus de proteção. O que é esse plus de proteção, pessoal? A máscara, então já passa a existir uma máscara, né, não só aquela máscara de tecido, pode ser aquela cirúrgica que a gente tinha falado, ou a máscara PFF2. Acho que a rede recebeu umas branquinhas, mas dá para perceber aqui, né, a minha azulzinha, mas dá para perceber que é aquela máscara que está sendo mais comentada aí depois da pandemia, né, uma máscara de uso profissional, tá? Então, passa a ser essa máscara, porque uma ou outra, pessoal? Porque, lógico, né, existe um boom, né, uma explosão de consumo desses equipamentos no Brasil e no mundo, né? E, de repente, a oferta de mercado, de repente, está melhor uma, ou está melhor para comprar outra, né? O preço, ou mesmo a possibilidade de reuso, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, pode acontecer que, em um momento, uma tá mais acessível no mercado, ou mesmo não ter, né, acessibilidade, não é nem o preço, não existia a oferta, né, pelo tamanho da demanda. Ou pelo preço, ou pela demanda. Então, as duas oferecem o mesmo tipo de proteção, né? Essa máscara aqui, ela tem laudos, né? Ela não tem certificado de aprovação da Secretaria do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, mas ela tem laudos que comprovam a eficiência dela acima de 95. E essa máscara aqui, a nossa PFF2, né? Ela tem laudo, ela também tem o laudo e ela tem certificado de aprovação ali do antigo Ministério do Trabalho, agora a Secretaria Especial do Trabalho, que ela garante também acima de 94, acima de 95 de proteção. Quando a gente ouve falar ali, pessoal, tá até escrito ali em amarelinho, né? Tá tarjado de amarelinho. PFF2 ou N95. Uma ou outra, qual que é a diferença? Não há diferença, tá? É a mesma máscara, é essa daqui. Né? Qual que é a diferença? É da norma, né? Então, o que a gente chama no Brasil de PFF2, na norma americana chama de N95. Então, quando vem alguma coisa importada, pode vir como N95 sem estar escrito o tal do PFF2, que aqui no Brasil é a nossa referência, mas as duas normas estabelecem o mesmo índice de proteção. Como, se vier alguma coisa lá do Japão, da China, tal, vai vir KN95, né? Então, vai vir um Kzinho na frente ali. É a mesma máscara, tá? É a mesma proteção. Tá? E a máscara cirúrgica, como eu digo, é a tripla camada. Tá bom, pessoal? Então, que mais? Óculos de proteção e ou protetor facial. Então, o óculos de proteção, então qualquer proteção ocular, ou um óculos de proteção, não pode ser o óculos de grau da pessoa, ou um protetor facial, um face shield, aquela proteção de acrílico que pega o rosto inteiro. Se você quiser usar os dois e tiver disponível os dois, tanto o óculos quanto o face, pode usar os dois também, não tem problema nenhum. É até um incremento de proteção, por isso que eu coloquei ali e ou, tá ok? Qual que é o tempo de uso, então, pessoal? O óculos de proteção ou face shield sempre higienizar após o uso, não tem um tempo, né? Ele vai riscar ao longo do tempo, ele vai ficar, né, opaco ao longo do tempo, mas a ideia é que se higienize ele sempre após o uso, óculos ou protetor facial, e higienize com água e sabão. Tente não higienizar com álcool líquido, porque ele vai ficar mais opaco mais rapidamente, tanto o óculos quanto a lente do face shield ali, do protetor facial, tá ok? Então, água e sabão mesmo, procurar uma cuba mais profunda ali, no ambiente que você for possível, e água e sabão. Os óculos e os face shields que estão sendo ofertados, eles não têm nenhuma parte de tecido justamente para isso, para facilitar a higienização. A máscara cirúrgica, né, pessoal, aquela tripla camada, essa aqui, ó, ela pode ser usada por 5 horas, então como os alunos estão ficando 4 horas na escola, é uma por dia, né, basicamente, tá ok? E a máscara PFF2, essa aqui, N95, se for ofertada dessa, ela pode ser usada por 5 dias de trabalho. A gente estipulou isso para a educação. Desde o ano passado, pessoal, existe um documento, né, da Anvisa, agora não recordo se é uma portaria, existe um documento
da Anvisa, que fala que essas máscaras, mesmo que ela tiver escrito na embalagem uso descartável, é possível usar por mais dias, justamente pela falta dela no mercado, pelo desabastecimento do mercado mundial desse tipo de equipamento. Então a Anvisa autoriza, e quem decide quanto tempo? A equipe de segurança do trabalho. Então na prefeitura somos nós, né? Eu e os outros técnicos, né, e o médico do trabalho que existe na prefeitura, a gente estipulou. E no caso da pandemia, teve mais alguns órgãos, né, vinculados ao GPS, né, a Secretaria da Saúde, né, a Unidade de Gestão de Saúde, que colaborou aí com os estudos em quanto tempo que a gente podia usar esse. O pessoal da saúde está usando até mais dias, né, mais horas, na verdade, está usando os mesmos 5 dias, só que por 8 horas de trabalho, né? Ou para quem faz 12 por 36, está usando 3 turnos de 12 horas, então está usando 36 horas. A ideia é que vocês usem 5 dias por 5 horas, né? 5 dias ou por 4 horas, né? Que é o tempo que está os alunos. 5 dias, 5 horas, vai que seja, dá 25 horas de trabalho. Então, o grande problema dessa máscara aqui é ela saturar. Em 25 horas ela não vai saturar, tá? Então, ela tem os mini buraquinhos aí, né, que vai permitir a respiração, e poeira, mesmo um aerosol, uma gotícula potencialmente contaminada, tudo que bater aqui, ou mesmo na sua respiração, né, a umidade da sua respiração, vai fazer com que esses buraquinhos eles vão se fechando, como se fosse os alvéolos pulmonares lá, né? Então tem possibilidade deles serem comprometidos, e sim, vão saturar, vão fechar, e chega uma hora que fica difícil para respirar com essa máscara, mas 25 horas é bem tranquilo. Tá? Teve notícias aí de serviços de saúde que estão usando por mais que 40 horas. Para o pessoal da nossa saúde, do município, a gente orientou 40. Tá? Mas tem gente que está usando até por mais que 40 horas a mesma máscara. Detalhes, ela tem que estar íntegra, né? Se tiver algum corte, alguma coisa, raspou em algum lugar, troca. Esses elásticos aqui, né? Na minha máscara aqui, ele é até um pouquinho mais fininho do aqui que vocês receberam. Vocês têm um elástico mais bonitinho, mais forte e tal. Esses vão lacear ao longo do uso. Põe e tira, eles vão lacear ao longo do uso. E esse laceamento vai fazer com que você perca a eficiência. Então, nas máscaras tem um ajuste. Nessa minha aqui é esse ajuste lateral, que você vai puxando o elástico. A de vocês também tem. A que vocês receberam tem um clipezinho que vai ajustando. A ideia é deixar bem ajustado ao rosto. Pessoal, em algumas visitas que eu fiz nas escolas, o pessoal falou bastante assim, André, mas essa máscara marca o meu rosto, né? E eu só tenho uma palavra para falar para o pessoal que diz que essa máscara aqui marca o rosto. Parabéns, né? Parabéns. Se essa máscara aqui está marcando o seu rosto na hora que você está usando muito bem. Você está usando muito bem, porque essa máscara é feita para vedar mesmo, é feita para ficar bem justa ao rosto, para não permitir que nenhum arzinho entre nas voltas aí, né? No perímetro da máscara ali. Então o ar tem que entrar pelo filtro, para cumprir o seu papel de proteção. Tá bom, pessoal? Então é um detalhe aí que muita gente perguntou aí também, falou, nossa, tá marcando o meu rosto. Tá. Se vai reutilizar, né, pessoal, com o fone aqui vai ficar meio difícil de eu fazer o processo inteiro, mas depois, no seguinte da apresentação, vocês vão ver que tem vídeos falando nisso, né? Se vai reutilizar, tem que ter uma forma certa de guardar essa máscara, né? Normalmente pode ser um saquinho de papel, tal, né? Eu utilizo uma folha, né? Um sulfitezinho aí, né? Tá dobrado já, tá ok? Eu vou fazer um buraquinho no meio aqui, ó, tipo um semicírculo aqui, ó. Né? Tá ok? Aí, na técnica que vai ser mostrada no vídeo, que eu tô com o fonezinho aqui, tá ruim, né? A partir do momento que você tira, põe aqui. Vamos ver se dá para mostrar. Faz com que as tiras não fiquem aí no interior da máscara. E aí, desse jeito aqui, você pode armazenar a sua máscara num local ventilado. Tá? Então, o vídeo mostra bem legalzinho esse processo de armazenamento. Você pode armazenar, depois no outro dia você vai retirar. E aí sim você pode permitir esse reuso por 5 dias aí. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante nesse item. Atentar a etiqueta respiratória, higienização das mãos. Importante, alunos de máscara. Eles só vão estar a 1,5 metro ali, menos de 1,5 metro, mas a ideia é que eles já comecem a usar máscara aí a partir de 3 anos. Né? Então, eles já devem estar de máscara. Tá ok, pessoal?
Seguindo aí, então, professores de ADIs em salas de aula e demais espaços nas creches. Aí a gente está falando aí dos pequenininhos mesmo, né? Aí, daquelas duas ideias que eu coloquei lá no começo, de não possibilidade de distanciamento social e não possibilidade de uso de máscara, os aluninhos das creches, eles acabam, né, não cumprindo os dois. A gente não consegue a interação deles ser maior que 1,5 m. Normalmente a interação é muito próxima, principalmente do G1 ali, né? G2 já começa um pouquinho mais de independência, mas ainda tem uma interação bem próxima. E eles não estão de máscara, né? Porque não é recomendado até os 3 anos. Então, vocês vão ver que potencialmente os itens também sobem aí da oferta dos equipamentos de proteção para vocês, né? Para os professores e ADIs daí das creches. No mês de fevereiro já tiveram o primeiro contato com esses equipamentos, né? Então é só para reforçar aí o que deve ser usado. Então é a máscara PFF2, aquela azulzinha que eu estava manipulando até agora. Preferencialmente, tá? Por isso eu nem coloquei a cirúrgica aí, mas deixar preferencialmente a PFF2 para o pessoal das creches, tá ok? Por quê? Qual é a diferença da PFF2 com a cirúrgica? As duas oferecem a mesma proteção, só que essa aqui, a técnica para você utilizar ela corretamente, né, é diferente dessa. E o tipo do formato dela já faz com que essa daqui molde o rosto muito mais fácil, mesmo para quem não é da área da saúde, que está acostumado a usar ambas, né? Então, pensando na possibilidade, né, e na falta de expertise aí do uso desse tipo de equipamento pelo pessoal da educação, então, por ela moldar facilmente ao rosto e não deixar nenhuma frestinha mesmo, é que é a opção dos ADIs e professores de creche ter sido essa máscara. Ah, André, mas é muito pesado, é muito difícil respirar, ou tenho problemas respiratórios, ou não consegui me adaptar. Aí tem que ser tratado caso a caso, se a gente pode ou não mudar isso para uma cirúrgica, né? Mas a proteção é a mesma. Avental descartável e impermeável, né? Não tem nenhum aqui para mostrar para vocês, pessoal, mas aquele avental que vocês já tiveram contato com ele aí nas primeiras semanas de retorno, né? Aquele avental de TNT, né? Um avental de tecido, não tecido, manga longa, então não pode cortar a manga, né? A manga é longa mesmo para proteger os braços. Ele é descartável, então você pode usar ele por 5 horas também, né? Se tiver alguma intercorrência maior, né? Uma criancinha um aluno que não passou bem e, né, vomitou, sei lá, alguma intercorrência de qualquer tipo aí que molhe o seu avental, então, mesmo que ele é impermeável, descarte e coloque outro. A ideia é que use as 5 horas se não tiver nenhuma ocorrência, tá ok? Óculos de proteção ou protetor facial. Aqui no meu material tá óculos de proteção e ou protetor facial. O que eu tenho notado aí nas visitas que eu fiz em algumas creches aí no começo no retorno, é que o protetor facial, como ele é bem maior, né, ele cobre o rosto inteiro, também atrapalha aquelas criancinhas que precisam de colo, tal ainda, G1 e tal. Então, o protetor aí, o face shield, fica batendo na criança, ou o ADI tem que colocar a criancinha meio de lado, assim, né, quase no ombro, para que ela não fique pegando e batendo no protetor facial. Então, ele oferece uma boa segurança, mas ele na prática, ele atrapalha muito. Então, a gente está reorientando aí, já foi feito isso para as creches, a que, à medida do possível, vai se trocando os protetores faciais que foram enviados por óculos mesmo. Então, vai acabar que todo mundo nas creches vai acabar usando óculos, principalmente nessas turmas aí de G1, G2, né, que precisa mais de colo, tá? Aí tem luvas embaixo, em verdinho, né, pessoal? Mas o luvas é para os procedimentos que vocês já utilizavam, né? Não tem nenhuma recomendação de luva o tempo inteiro, tá? Então, luva é qual? Para procedimento de troca de fralda, auxílio alimentação, daqueles bem pequenininhos, né? Eu deixei aqui, mas até que ponto esse auxílio da alimentação, né? Você vai colocar a mão na boca da criança. Então, se for servir eu vi isso na adaptação, tá? Se for servir uma bisnaguinha, né, como o pessoal estava servindo, se for servir um copinho de alguma coisa, você não precisa estar de luva. Mas como que é essa alimentação do G1, né? Então, eu até coloquei ali para algum auxílio na alimentação, mas tem que talvez ser estudado no retorno às aulas essa proximidade com a boca das crianças aí, né? E a escovação de dente, mas que nesse momento também está suspenso, né? Então, tanto a alimentação quanto a escovação de dente vai ter que ser estudado melhor no retorno, para saber qual que é a proximidade, então, né? Auxílio à escovação de dente. Então, tá a criancinha escovando e
e o ADI ali, o professor da creche, está ali muito próximo à boca dessa criança, tá? Então, hoje, os procedimentos que a gente já tem o pleno conhecimento, a troca de fralda, quando você vai higienizar lá a criança que fez cocô ali, né, também tem o uso da luva, para tudo que vocês já usavam anteriormente. Para que não utilizava anteriormente, a gente tem que estudar nesse retorno como que vai ser dada essa aproximação. Sei que a escovação de dente está suspensa, tá? Professores que realizam atendimento a crianças com deficiência em qualquer escola da rede. Então, pessoal, esse atendimento a crianças com deficiência, ele é muito bacana, é muito nobre, mas não tem como a gente criar uma regra que seja geral para todo mundo e que seja infalível. Então, pensando naqueles 2 itens que a gente tinha colocado, olha lá, para casos onde é possível a criança usar máscara e manter o distanciamento social, não tem EPI requerido, né? Higienização das mãos, etiqueta respiratória, máscara de tecido pela criança e pelo profissional. Para casos onde não é possível a criança usar máscara e manter o distanciamento social, aí a lista de EPIs é bem parecida com a das creches, né? É bem parecida com a das creches. Talvez tenha que usar luva também, dependendo da interação com essa criança. Então, esses casos vão ter que ser tratados individualmente. Mas o básico é isso: distanciamento social e uso de máscara. Se a criança com deficiência ali conseguir usar a máscara e manter o distanciamento, é um tipo de proteção. Senão, é essa proteção plus aí, né? Essa proteção mais forte. Tá? Então, tudo isso, pessoal, seguindo aqueles princípios da precaução, né? O ideal é colocar muitos itens quando a gente, né, ainda tem uma grande circulação do vírus, tal, e a gente e quando vocês tiverem contato com esse material ainda, a gente vai estar, né, bem complicada aí a nossa situação, né, está bem alta aí a transmissibilidade, e a ideia é quando for diminuindo, quando for melhorando a condição, talvez tirar uma coisa ou outra, mas é importante que a gente tenha consciência que são muitos equipamentos, sim, mas são muitos equipamentos extremamente importantes para vocês. Pode passar? Então, para finalizar, as equipes de limpeza, né, pessoal? Então, ó, equipes de limpeza nas atividades realizadas a mais de 1,5 metro dos alunos. Então, vamos lá, tô limpando os banheiros e ali ainda não recebi os alunos, ou todo mundo está na classe, então dificilmente vai entrar um aluno na hora que eu estou fazendo a higienização do banheiro, eu olho para os lados e não tem mais ninguém em volta de mim. Então, é um tipo de EPI. E atividades realizadas a menos de 1,5 metro dos alunos, né? Então, eu estou limpando ali, alguma ocorrência aconteceu, né, no momento onde tem um monte de aluno em volta e eu tenho que limpar ali, né, uma criança fez xixi, ou vomitou, ou derrubou um copo de suco no refeitório, derrubou um prato de comida. Então, para qualquer dessas intercorrências, o auxiliar de limpeza ali, né, tanto as equipes terceirizadas quanto os agentes operacionais vão ter que fazer a limpeza naquele momento com as crianças em volta. Então, isso muda, né? Então, para quando você não tem ninguém perto de você, ao menos quando você está com todo mundo a mais de 1,5 metro, então qual que é a recomendação? O que já deveria ser usado sempre, né? Mesmo fora da pandemia, que é as luvas, o pessoal já usa, e a gente já cresceu aí o óculos de proteção, que todo mundo da limpeza, que faz processo de limpeza, pelo contato com o produto químico, já deveria usar óculos de proteção, que a gente conversou lá presencialmente com as equipes, é que muitos não usavam, muitos não tinha essa prática, então a gente instituiu essa prática, e essa prática vai continuar até depois da pandemia, a luva e o óculos de proteção. E aí, lógico, a máscara de tecido, que já está em uso mesmo, já faz parte do dia a dia e até o final da pandemia, tá? Então, não tem EPI para o coronavírus. A máscara de tecido, que é obrigatória para todo mundo, e óculos de proteção e luva, que já deveria ser usado mesmo num contexto fora da pandemia. Depois, pessoal, essas equipes de limpeza, tanto das creches, que vão trabalhar ali com as crianças sem máscara em volta, né, ou muito próximo em volta, quanto, mesmo fora da creche, naquele momento que o profissional está fazendo a higienização do refeitório com as crianças comendo, né? Então, quando as crianças estão comendo, elas estão sem máscara. E o profissional de limpeza vai ter que limpar aquele ambiente com a criança sem máscara e muito próximo, porque caiu algum material, caiu algum alimento no chão, né, o suco, coisa, e aquele local está perigoso escorregar e tal. Então, o profissional da limpeza vai estar limpando naquele momento.
Então, são equipamentos bem parecidos também com os ADIs de professores de creche, a máscara PFF2, ou a máscara cirúrgica, o avental descartável e impermeável, o óculos de proteção, o protetor facial e a luva, porque ele já está usando. Então, o rosinha e o verdinho é o mesmo item do de cima, né? Que ele está usando por conta também do produto químico que vai usar, ou do trabalho de limpeza, não só por conta do coronavírus. Certo, pessoal? Então, nesses momentos de refeição é bem importante. E também existem adaptações administrativas, né? Então, como eu estou, nesse momento, eu vou estar com menos crianças do que o 100% do efetivo no retorno, as poucas crianças estão comendo numa mesa, teve uma intercorrência, caiu um copo de leite, caiu um copo de suco. Dá para movimentar todas essas crianças para uma outra mesa que estiver vazia, para o profissional de limpeza fazer aquela limpeza sem precisar se paramentar inteiro? Ok. Beleza, vamos combinar isso. Professores de ADIs, tirem as crianças daquela mesa, coloquem em outra mesa, e aí o profissional da limpeza faz a sua limpeza sem pessoas ao seu redor, sem crianças ao seu redor. É minimizar a exposição do profissional. Isso é bem importante também. E tem que ser uma adaptação de escola a escola, não dá para colocar isso como regra, né? Tem que ser um combinado ali entre os profissionais da mesma escola. Tá bom? Pessoal, rapidamente aqui, né, para não me alongar muito, máscaras de tecido a gente já sabe, né, muito o que fazer, né, que todo mundo deve usar, é óbvio, né, a probabilidade de contaminação, se as pessoas não estiverem usando, é muito alta, então evite a todo custo tirar a sua máscara e a outra pessoa está sem também. Então a ideia é que as duas pessoas estejam justamente para falar, para ter aquela proteção, como eu falei, a proteção do ambiente. As máscaras de tecido protegem o ambiente a partir do momento que todo mundo usa, tá? Tem várias recomendações na internet de como higienizar, tem nos próprios sites da prefeitura, tem o jeito correto de higienizar, tanto que esse texto aí eu puxei do site da prefeitura, né? Evitar tocar a superfície da máscara a todo momento, né? Se precisar tocar para algum ajuste, procurar higienizar a mão logo depois, né? Que é um álcool gel que a gente sempre tá próximo da gente ali. Importante, máscara de tecido tem que ser trocada a cada 2 horas. Então, se você vai trabalhar o dia inteiro, se você vai trabalhar, vamos colocar 6 horas, né? Vamos colocar o turno dos ADIs aí. Se você vai trabalhar 6 horas, naquele dia não vai ter as crianças, para você ter que usar a N95, né? Então, eu vou ter que levar 3 máscaras, né? Uma para usar, depois de 2 horas troca, depois das outras 2 horas troca. Então é importante que não ficar o dia inteiro com a mesma máscara, tá? A gente tem visto poucas pessoas fazendo isso no geral, aí, né? A pessoa sai com a mesma máscara e fica o dia inteiro com a mesma máscara. E essa recomendação de trocar existe desde sempre, né? Então, se tiver molhada também, né? O suor mesmo, né? Por conta do suor, você trocar aí a cada 2 horas, tá? E a parte da higienização da máscara, né? Então tem um descritivo aí, não vou ficar me atendo muito a isso, mas a gente já sabe, né, que tem que colocar ela de molho, né, na água sanitária. Por isso que normalmente as máscaras de tecido são branquinhas, né? Aquelas que são muito coloridas, a gente sabe que o pessoal não está fazendo isso, né? Ou lavar bem, esfregar ali no tanque, ali com água e sabão, tá? Então deve ser feito toda uma higienização correta daquela máscara, não usar máscara, um membro da família usar a máscara do outro, cada um tem a sua máscara. Tá, pessoal? Pode passar. E aí, eu queria deixar para vocês aí, antes de a gente finalizar, tudo que a gente, lógico, um treinamento que é feito, um bate-papo aí, né, uma reunião que é feita online, é difícil, eu tentei mostrar aqui alguma coisa, mas a gente tem até a dificuldade da distância da câmera aqui, mas acho muito legal que lá no mês de abril, talvez, né, março, abril, né, no primeiro quadrimestre do ano passado, no começo da pandemia, o Sereste aqui de Jundiaí, junto, né, com a TV Tech, produziram vídeos para que dessemos suporte dos treinamentos que foi dado para a saúde, de como pôr e como tirar cada um desses equipamentos, o jeito correto de higienizar as mãos, né? Então tem muitos vídeos, né? Daqui a pouco a Mariane vai compartilhar com a gente um vídeo aí, provavelmente não vai ter áudio, né? Por conta da estrutura da plataforma que a gente está utilizando, mas eu narro um pedacinho do vídeo para vocês aí, mas eu peço que vocês procurem aí, né? Então até anotem esse site que está aparecendo aí acima da imagem, né? Que é o jundiaí.sp.gov.br, é fácil, né? Todos os servidores acabam acessando. /saúde, /sereste, /covid-19,
Então, anotando e acessando esse site, você vai ter acesso a uns 8 ou 9 vídeos que foram gravados aí pelo Sereste, como tirar e como colocar e como higienizar cada um dos EPIs que a gente colocou aqui. Lógico, pessoal, mais um lembrete, esse material todo foi dado, foi colocado no ar, né, foi disponibilizado para a unidade de gestão de saúde, para o GPS, para o pessoal das UBS, das unidades sentinela, dos pronto-atendimentos. Só que ele é um material muito didático, muito explicativo. Então, às vezes, você vai ver lá um profissional de saúde colocando e retirando aqueles equipamentos. Mas, se a gente conseguir, com aquele zelo, colocar e tirar os equipamentos, então a gente vai estar também extremamente protegido. Tá ok? Então, se você vai ver, quando você ver o vídeo, por exemplo, da retirada do avental, você vai ver que tem toda uma técnica ali para retirar o avental. Nossa, será que preciso retirar o avental desse jeito? É a mesma recomendação que eu falei lá das orientações de biossegurança. Se você conseguir tirar o avental com esse zelo, igual o pessoal da saúde orienta, né, ao próprio profissional de saúde, a probabilidade da sua segurança ser potencializada é imensa. Né? A probabilidade de ocorrer uma contaminação na retira, na paramentação e desparamentação é mínima, porque é a regra que todo profissional de saúde está seguindo para colocar e retirar equipamento, para se paramentar e se desparamentar. Então eu achei bem importante a gente deixar os mesmos vídeos aí. Maria, se quiser já ir colocando, pode pôr, tá? Então, depois, você quer que eu já fale? Então eu vou falar aqui, ó. No final, pessoal, deixo aí meu telefone, o telefone dos membros da equipe de segurança do trabalho aí, né? Então, os técnicos e eu como engenheiro de segurança, a gente atende aí, são 2 números, né? O final 8755 e o final 8972, mas a gente está lá sempre, pelo menos 1 ou 2 ali disponível, os outros fazendo trabalho em rua, né? Para atender e tirar as dúvidas de vocês. A gente está atendendo aí uma média de umas 15 ligações por dia e mais ou menos uns de 15 a 20 e-mails também por dia respondendo com o pessoal com as dúvidas de educação, do pessoal da educação depois do retorno em fevereiro. Pode passar, Mariane, um vídeo para a gente. Eu vou falando um pouquinho sobre ele, que vai estar sem áudio, né? Então, ó, esse vídeo, por exemplo, é de higienização das mãos, né? Então, tem uma pessoa narrando o vídeo, tem uma musiquinha e tal, mas aí está falando de cada item da higienização correta das mãos, que não é simplesmente você, né, pegar e dar uma esfregadinha na mão, mas sim tem todo um trabalho, todo um processo lá, friccionar as mãos, depois o dorso das mãos, né, de uma, depois a outra, entrelaçando os dedos, e por aí o vídeo vai, tá? Então, friccionando os espaços aí entre os dedos, depois o dorso de novo, esfregar, né? É importante salientar, né, e esse vídeo fala bem isso, que não é só a ação química do sabão, e sim a ação química do sabão, mais a ação mecânica da esfregação. Isso é muito importante também. Tanto para o álcool gel quanto para o sabão, pessoal, é ação química mais ação mecânica de esfregar. Senão é só ter um tanque de álcool gel, você mergulhava a mão no tanque de álcool gel, tirava a mão do tanque de álcool gel, está higienizado, né? Mas não, o vírus ele morre com a fricção. Então, por isso que é importante, tem todos esses detalhes aí no vídeo que está sendo passado. Né? Depois tem o enxágue, os detalhes do enxágue, os detalhes de não tocar na torneira, depois vocês vão ver, né, que ela vai pegar um papelzinho ali para enxugar a mão, e depois vai com o próprio papelzinho fechar a torneira. Então tem todos esses detalhes, ó. Senão você acabou de higienizar a mão e tocou de novo, né? É muito importante, pessoal da saúde. Mas por que não para todos nós? Para todos nós, tá? E aí no final desse vídeo em específico, ele tem a simulação com tinta para falar de como que é a nossa higienização do dia a dia, né? Como a gente lava a mão de qualquer jeito, né? Lava a mão sem se preocupar com isso, como que a gente faz? Olha quanto de superfície ali, né? A tinta simula o que você conseguiu limpar, cobrir, né, de proteção, e os espaços brancos simulavam o que você não conseguia cobrir de proteção. E aí, usando a técnica correta, né, o quanto que a tinta, né, que representa o sabão, né, no vídeo, ela consegue cobrir aí das suas mãos e ofertar a proteção necessária, né, a esfregação aí juntamente com a ação química do sabão. Vão fazer a lavagem correta aí, né? Então a tinta deixa bem visível para a gente aí como a técnica correta ela é mais assertiva, né? Como a técnica correta ela é mais
correta. Tá bom, pessoal? Então, essa amostra aí de vídeo que eu queria deixar para vocês, mas, por favor, acessem os outros e vai ser uma boa orientação aí, uma boa finalização de orientação aí para vocês conseguirem saber certinho como que tira, como que põe cada um dos equipamentos. Acredito que muitos de vocês já tenham visto até os vídeos, né? Porque esse material foi compartilhado e foi orientado isso aos diretores, mas é sempre bom fazer um reforço, uma reciclagem, para que a gente esteja sempre bem preparado aí num retorno, né, na volta de novo às aulas aí quando elas ocorrerem presencialmente. E é isso, Mariane. Fiquei falando um montão aqui, né? Nossa, tô até com a garganta seca. Mas eu acho que é importante, eu acho que cumpriu aí o que a gente tinha combinado de repassar esse material para que fique disponível para toda a rede aí, e agradeço. Se tiver alguma coisa se tiver alguma pergunta aí para me fazer, aí eu fico à disposição, senão eu agradeço aí pela oportunidade, e é isso, tá? Agradeço a sua participação, esse conteúdo contribuirá muito para o nosso retorno. Agradeço também aos profissionais de educação do nosso município e desejo um bom retorno a todas e todos. Muito obrigada.